eu não imaginava ah, que as pessoas estivessem tão perdidas assim. Eu não imaginava isso, sabe? Eu achei que as pessoas fossem mais fortes. Eu não pensei que elas fossem tão vulneráveis, né? Aquela coisa que você pensa assim, será que isso é da geração? Será que isso é do país, é da cultura? Porque você vê tantos povos que passaram por situações tão terríveis, reagem ao sofrimento de uma forma e outros de outras. Mas aí eu vejo tudo que o brasileiro passa Uhum. há décadas, né? E que eu também não consigo entender. Eu falo, cara, a gente vive quase que 10 guerras mundiais, né? De homicídios, de tudo que você pode imaginar, ocasionado pela pobreza, pelo descaso. Aí eu fico pensando e falando assim, cara, isso também não justifica, né? As pessoas estarem tão mal, assim, da cabeça, emocionalmente, porque a gente não teve guerra, claro que teve, é só ver o que tem de histórico aí do nosso passado, disso, daquilo, né? Então, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, como é que tá a cabeça das pessoas? Bom, isso daí foi uma introdução aqui para aquecer, né, para as pessoas entrarem, porque eu sei que é um tema denso e não é todo mundo que está a fim de perceber. Essa é uma outra característica que eu tenho observado, viu, Débora, que é as pessoas parecem que elas não querem contato nenhum com nada que alerte, né? Então, não, se é para sofrer, eu não quero saber. Não, eu não quero saber sobre esse assunto. Isso aí é que elas parece que elas querem viver num mundo colorido. E você comentou comigo aqui que a gente vai ter um papo antes, que você está um pouco assustada com a quantidade que só essa semana você soube de 3 suicídios de adolescentes. E eu havia comentado com você, e por isso que a gente decidiu esse tema, que uma pessoa no Instagram tinha me acionado e falado, olha, eu acho que tem uma pessoa em suspeita de cometer suicídio pelo que ele postou nas redes sociais. E aí eu falei, olha, eu não posso ajudar, eu tenho psicologia positiva, não tenho formação de psiquiatria, que seria a pessoa mais indicada. Aí acionei você e acionei também a psicóloga Nara Rezende, e as duas imediatamente passaram indicação de profissionais que poderiam atender, e você sinalizou para mim, falou, não, não, essa pessoa está em vias de cometer o suicídio pelo nível da postagem. Então, só para vocês verem a gravidade da situação que a gente está passando e que não dá para empurrar para debaixo do tapete, porque pode não ser você que está aí nos ouvindo, mas alguém muito próximo, um colega de trabalho, um parente, alguém que não está dando sinais. Então, para começar, eu gostaria muito, Débora, que você falasse sobre isso. O que leva uma pessoa a ou cometer suicídio, ou você falou até um termo ela ameaça. Como é que é esse termo? Esqueci de anotar. É Porque você falou, que olha, tem uma diferença na psiquiatria entre ideação, como se fosse o pensamento de morte, e a diferença entre tentativa de suicídio. A ideação às vezes, passa pela nossa mente, é normal do ser humano em situações como a gente está vivendo, situações de morte, traumas. Você às vezes vê que o sofrimento é tão grande que você pensa que talvez a morte seria um alívio. Isso pode passar na cabeça do ser humano, principalmente naquele que está deprimido, mas não necessariamente porque passou isso quer dizer que ele planejou, que realmente ele estava pensando nisso efetivamente. Aí a diferença então é da ideação para a tentativa. A tentativa já tem um planejamento, às vezes a pessoa chega a praticar o ato, e às vezes tem diversas tentativas mal sucedidas, né, entre aspas. E então essa é a diferença. quer dizer, nem toda pessoa. É isso que eu queria entender. A pessoa. Porque às vezes eu vejo algumas mães, né, ou esposas, ou cônjuge que cometeu suicídio daquela pessoa que. Fala assim, nossa, mas ele não deu sinal nenhum. Então a gente fica meio confuso, porque fala assim: quem ameaça, quem fala que vai se matar, não se mata.
É isso mesmo? Quer dizer, quais são os sinais? Por que que a gente, o que que a gente pode fazer para perceber isso? Para não acordar e falar assim, uau, eu não vi nada. Como é que são? Quais são esses sinais? Então, alguns dos sinais são do próprio sintoma depressivo, né? Geralmente, quando a pessoa fala assim, ele não deu nenhum sinal, não necessariamente a pessoa que quer morrer, ela vai dizer isso em palavras, né? Mas alguns dos sintomas são aquela pessoa começa a se isolar, às vezes fica mais no quarto, coisas que ela gostava de fazer, ela já não tem prazer. Você começa a ver, às vezes, perda de apetite, alguma alteração no apetite, alteração no sono, uma irritabilidade. Então, são alguns sinais que aquela pessoa pode estar em depressão. E é muito comum, como eu te falei, o homem ele não tem uma tendência de botar para fora, né? De dizer sobre os seus sentimentos. Eu lembro que na minha geração, talvez a sua foi até pior, de que homem Pior tinha que mesmo. engolir o choro, né? Criança engole o choro. Principalmente o homem, né? Numa cultura tão machista. Então, para o homem é mais difícil falar dos sentimentos. Então, nem sempre a pessoa vai verbalizar que ela pensa em morrer. Mas, às vezes, algumas frases que eu acho que pode fazer, né, as pessoas terem mais atenção. Por exemplo, a pessoa começa a dizer: acho que minha vida não tem mais sentido, acho que eu sou um peso para vocês, para minha família. E às vezes chega a verbalizar mesmo. Eu lembro até dessa pessoa, né, que você comentou no dia, que ela disse que ela não via mais sentido na vida, que o que fazia ela viver era só a família, né? É que ela, na Então, realidade, ela escreveu em rede social. E aí existe um mito, falar assim, ah, não, se a pessoa está falando, ela não vai se matar, porque quem vai se matar não avisa. E você está me dizendo que não. Olha, às vezes é um pedido de socorro aí, cuidado aí, é bom ficar de olho, né? E tem muitas mães, em especial dos adolescentes, ah, é normal o adolescente querer ficar sozinho, trancado no quarto. E você está dizendo aí que esse é um sinal, pode ser um sinal, quer dizer, uma mudança de comportamento é um sinal. Né? E a minha pergunta é: isso agravou com o momento que a gente está vivendo? Quer dizer, você está vendo que aumentou essas estatísticas? é importante o que você falou, assim, em medicina, principalmente na área de saúde mental, você nunca pode minimizar qualquer coisa que a pessoa fala, principalmente em relação a isso. Você não pode dizer que aquela pessoa está querendo chamar atenção, assim. Isso é um limite bem tênue. Você não sabe o que passa exatamente na cabeça do ser humano. Então, a gente sempre entende que quando a pessoa fala de morte, qualquer sentimento em relação a isso, é um pedido de ajuda, mesmo que seja para chamar atenção, mesmo que seja piti, né, birra, né? Cada um interpreta de uma forma, mas dentro da medicina a gente sempre entende que isso é uma forma de ajuda, seja lá de como for, né? Então, eu acho importante falar isso porque as pessoas mais leigas acham isso mesmo, como você disse. Ah, se ela quer mesmo, ela não ia Não, não avisar. avisa. Não necessariamente. Tem gente que às vezes entende que isso. Quando você pergunta, às vezes ela diz: eu não quero exatamente morrer, eu quero aliviar meu sofrimento. Tanto é que as pesquisas dizem que se você tratar a questão do suicídio e da depressão de forma mais precoce, 90% daqueles casos que iam tentar suicídio mudam de ideia. Então, assim, às vezes é um pedido de socorro. Pensar nisso, muitas vezes ela não quer tirar a vida, ela quer aliviar o sofrimento. Então, se você tiver um ombro amigo, direcionar como a gente fez, né, para um profissional, alguma escuta, às vezes aquilo alivia e ela consegue ter até um outro posicionamento em relação àquilo que ela estava sentindo, né?